Paz Cristo, vou trazer uma reflexão hoje sobre religião e religiosidade. Vou mostrar que religião, no decorrer do texto, que religião não tem nada a ver com religiosidade. A religião nos liga a Deus, a religiosidade nos afasta de Deus, e nos afasta muito de Deus e da vontade de Deus para com as nossas vidas. A religiosidade, ela vai contra tudo aquilo que o Senhor Jesus veio nos ensinar, o exemplo que ele nos deixou aqui na terra. Então vamos lá, religião não é religiosidade. A palavra religião vem do latim religio, formado pelo prefixo re, que quer dizer outra vez, de novo, e o verbo ligare, que significa ligar, unir, vincular. A religião é vínculo, então religar, religião quer dizer religar a Deus. O que nos religa a Deus? O que nos leva de novo a Deus? O que nos reconcilia com Deus? Jesus veio a este mundo nos apresentar esse caminho. Ele vai falar que ele mesmo é o próprio caminho que nos liga, que nos leva a Deus. Então vamos lá. Jesus não veio ao mundo apresentar um sistema religioso, mas mostrar o caminho que conduz ao Pai. O caminho que nos liga a Deus, que nos reconcilia com Deus, a verdadeira religião. Jesus é o próprio caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse caminho consiste em uma única coisa: aprender dele, Jesus, para se tornar como ele. O que produzirá renovação de entendimento para que se possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pronto, Jesus veio apresentar isso. Veio apresentar um caminho que é ele mesmo, a sua palavra, ele é o verbo, a palavra, o alimento vivo, que ao nós nos alimentarmos desse alimento, nós vamos ter uma renovação de entendimento para que assim possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Assim, pela renovação de entendimento, estaremos andando como Cristo andou. Então, o nosso processo de aperfeiçoamento é chegarmos à plenitude da estatura de Cristo. Em entendimento, em conhecimento, em prática, em amor, principalmente em amor, viver o amor de Cristo. Todos que começaram esse caminho têm a opção de escolher entre viver Cristo ou viver a religiosidade. A religiosidade, ela impregnou tanto o sistema, os caminhos, impregnou tanto o cristianismo, que às vezes fica difícil de sair do meio religioso para verdadeiramente viver Cristo. Há só uma religião que nos liga e reconcilia com Deus. Qual é a religião? Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, a religião, o religare que nos liga, o caminho que nos liga verdadeiramente ao Pai, a Deus, é qual? Visitar as viúvas e os órfãos, visitar os necessitados, visitar os nossos irmãos oprimidos que necessitam de ajuda, de socorro, nas suas aflições, nas suas necessidades. Isso não quer dizer que é só necessidade financeira, mas no acolhimento, no amor, no carinho, no cuidado, no levar a carga do irmão, porque a palavra de Deus vai dizer em Coríntios que levar as cargas um dos outros, que assim estará cumprindo a lei de Cristo. Então essa é a religião que nos conduz ao Pai, que nos reconcilia, que nos liga. E mantermos o quê? Incontaminados do mundo, não viver conforme os princípios do mundo. Corrupção, maldade, inveja, ciúme, prostituição, lascívia, tudo isso que é pecado. Ira, ódio, não perdoar, não saber perdoar, não viver conforme as concupiscências, as vontades da nossa carne, mas conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Espírito que age em nós, que nos chama para estarmos na presença de Deus. Então o Tiago ele continua falando assim, ó: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então aquele que vive o amor e pratica o amor,
aquele que é misericordioso, aquele que se compadece do sofrimento, da angústia, da dor, das aflições do irmão, dos irmãos, este não passará pelo juízo, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia, ela reflete aquele cuidado que nós temos para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos, que é o amor. Isso, essa religião, isso que nos religa a Deus, é isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus, ele sendo em forma de Deus, ele se fez homem, por cuidado, por amor a cada um de nós, para que por ele vir aqui, por meio dele, nós pudéssemos voltar a andar com Deus, a nos religar com Deus, a sermos reconciliados com Deus. Amém? Então é esse entendimento que nós temos que ter. Mas o que é a religiosidade? A religiosidade, ela impregna a comunhão, impregna as reuniões com princípios, com fardos pesados, com doutrinas, com dogmas, com liturgias, com rituais, com cultos, com missas e com tudo aquilo que é material, é físico. Mas a nossa adoração verdadeira em espírito e em verdade em qualquer lugar, é isso que Jesus nos ensinou. Então a gente tem que ter muito cuidado com a religião, porque a religião ela nos induz a sermos egoístas, nos induz a pensarmos em nós mesmos, a buscarmos um Deus dentro de um determinado lugar, um templo, para o nosso benefício, como moeda de troca, como barganha, e não por amor, por andar em amor, por ter entendido o amor de Deus, por ter entendido o amor do Pai e o amor do Filho. Amém? A prática dessa religião pode ser motivada pelo amor ou pela barganha. Ou seja, você visitar uma pessoa, eu posso visitar um pobre, uma barganha, para poder receber. Não, vou cumprir a vontade de Deus e vou visitar aquele pobre. Vou visitar a viúva e o órfão, para cumprir a vontade de Deus. Mas não pelo amor. Entendeu? Mas o que realmente Deus reconhece é aquele que visita o pobre, o miserável, pelo amor. Então vamos lá, a prática dessa religião pode ser motivada pelo amor ou pela barganha. Pelo amor é quando usamos de misericórdia e nos compadecemos dos sofrimentos e aflições do próximo. Já a barganha é quando fazemos sem amor visando uma recompensa, característica dos religiosos, escribas e fariseus. Os escribas e fariseus lá citados no Velho Testamento, Jesus vai sempre confrontar com eles, porque Jesus sempre veio combater a religiosidade. Eles não eram religiosos perfeitos no que ensinavam, no que pregavam, mas porque ao mesmo tempo eles traziam fardos pesados e não viviam aquilo, porque eles eram religiosos. Eles viviam a religião a pleno. Em compensação, o principal, que eram os princípios, o amor pelo próximo, que é cumprir a lei de profeta, se cumpre em amar o próximo como a si mesmo. Isso eles não viviam, porque a religião, a religiosidade, ela afasta de Deus. Agora, a religião, viver o que Tiago falou, visitar viúvas e órfãos nas suas aflições e se manter contaminado com o mundo, isso é o que nos liga a Deus. E para isso a gente não precisa de rituais, de ritos, a gente não precisa de religiosidade, liturgias, a gente não precisa de uma formação religiosa, de um sistema religioso, que por sinal hoje esse sistema religioso se corrompeu. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de estar em comunhão com os irmãos, como corpo de Cristo. Porque nós somos corpo de Cristo, estamos inseridos no corpo de Cristo. Jesus é o santuário ao qual nós fomos inseridos para vivermos em comunhão. E por que convém viver essa comunhão? Porque é ali que a gente vai praticar o amor. E é ali que nós vamos o quê? Servir uns aos outros conforme o dom que o Senhor nos dá. Porque um corpo é formado por vários membros e cada membro serve a todo o corpo, segundo a sua função dentro do corpo. É isso que Paulo vai explicar lá em 1 Coríntios 12. Discernir o corpo, entender o que é o corpo de Cristo, onde todos dependem de cada um, onde um depende do outro, onde todo o corpo depende de um membro. Entendeu? E não há diferenciação, não há hierarquia, não há um ser maior do que o outro e outro menor. Não, todos são iguais para um fim comum, para aperfeiçoamento dos santos, para o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Entendeu? E é para isso que Deus deu a cada um dom, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que nenhum membro seja levado por qualquer vento de doutrina, mas que em comunhão, aprendendo com os irmãos, convivendo com os irmãos, ele vem o que? Ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado para ir enquanto? O quê? Ir ao encontro de Deus, ao Pai. Para ser aperfeiçoado no amor de Cristo e encontrar Cristo. Isso foi que Jesus nos ensinou. Essa é a religião.
e não religiosidades, não cultos mortos, não missas mortas, onde você entra, pode entrar calado e sair vazio, e sair, entrar mudo e sair calado, onde você não precisa se importar com seu irmão, onde pouco importa eu conhecer o irmão. Essa é a religiosidade, é isso que tudo isso aí que Jesus combateu, entendeu? Esse sistema religioso que foi implantado. Jesus, Paulo, o autor de Hebreus, vai falar assim: não deixeis de congregar, não deixeis de se reunir. É convincente e é necessário estar em comunhão com os irmãos, mas não para a prática de uma religião morta e vazia, mas para viver o amor de Cristo. O salmista, Davi, vai falar: ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Viverem unidos, viver estar todo o tempo junto, unidos os irmãos. E ele vai completar dizendo lá no último versículo: ali ordena Deus as suas bênçãos e a vida eterna, a vida para sempre. Então, eu não estou aqui falando que os irmãos em Cristo não têm o que estar em comunhão, tem que estar todo o tempo, convivendo. Porque Deus se alegra dessa convivência, dessa união. Mas não estar dentro de um sistema religioso, praticando a iniquidade, praticando a religiosidade, praticando a idolatria, praticando tudo aquilo que Jesus veio combater. Amém? Então vamos dar prosseguimento. Pelo amor, então vamos lá. Pelo amor é quando usamos a misericórdia, nos compadecemos dos sofrimentos e aflições do próximo. Já a barganha é quando fazemos sem amor, visando uma recompensa, característica dos religiosos, escribas e fariseus. Então Jesus dirá assim naquele dia. Se a gente quiser permanecer na religiosidade, não estou falando, permaneça. Mas o que Jesus vai dizer naquele dia? Vamos lá, Mateus 7, 21 até o versículo 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a maior vontade? Quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E um terceiro mandamento que Jesus nos apresentou, que é amar o próximo, amar os nossos irmãos, amar uns aos outros, como ele próprio Jesus nos amou. Que é um amor maior ainda, que é o amor que dá a vida pelos irmãos. Que é o amor que ama, que faz o bem, e quer o bem e que ora para os inimigos. E que paga o mal com o bem. Esse é o amor primordial que Jesus quer que nós vivamos. Mas não aquele que só entra num templo, num santuário e fica Senhor, 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 mas honram a Jesus com seus lábios, honram a Deus com seus lábios, mas seus corações estão longe de Deus. Inclusive, Isaías fala isso e Jesus repete: este povo honra-me com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Por quê? Não vive o amor, vive religiosidade. Não vive o que Jesus estipulou, fazer discípulos, interagir com irmãos, trazer irmãos para o reino, trazer irmãos para o convívio do aprisco, convívio do corpo, introduzir membros no corpo, pela comunhão, pelo amor, pelo discipular, porque o único comissionamento que Jesus nos fez foi: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando o que aprenderam de mim. E é isso que Jesus quer. Jesus não quer um contexto religioso de CNPJ, de cadeiras confortáveis e ar-condicionado, onde o meu irmão está passando fome, não tem a contribuição para o irmão que está do meu lado, mas tem a contribuição para manter a luxúria e o luxo de um templo. Não foi isso que Jesus estipulou. Se reúne em qualquer lugar, nas casas, nas ruas, nos prédios, nas praças. Entendeu? É claro, convém ter um local de reunião, sim. Convém ter um ambiente maior para o corpo se reunir, sim. Mas não que isso seja considerado como um santuário ou um templo de idolatria, porque Deus não mora em templos construídos pelas mãos dos homens. Amém? Então é isso que eu estou querendo dizer nessa mensagem, explicar. Porque você tem dois caminhos, temos dois caminhos: viver a religiosidade, longe dos irmãos, ou viver Cristo e nos aproximarmos e queremos aproximar cada vez mais dos irmãos, viver unidos como irmãos. Amém? Então vamos lá. Então Jesus dirá assim naquele dia, Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus lhes dirá explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. A religiosidade é a maior iniquidade que pode estar no meio cristão.
É a maior iniquidade que pode estar no nosso meio. Mas nós sabemos que o joio foi plantado no meio do campo de Deus. Assim como Jesus plantou as sementes, o joio foi plantado. Mas nós temos que ter percepção, olhos atentos para quem é joio e para quem não é. Não é que estamos julgando os irmãos. Jesus vai falar, pelos frutos se conhece a árvore. Entendeu? Então, os frutos mostrarão quem é quem. E um sistema religioso tende a ter o quê? Formar o quê? Fariseus, escribas e fariseus religiosos. Sepulcro caiado, maravilhoso por dentro, branco, cheio de cal, mas por dentro, por fora, né? O sepulcro caiado por fora, lindo, maravilhoso, mas por dentro, podre, estragado. Amém? Então fujamos dos sistemas religiosos, mas venhamos a nos unir como os irmãos. Se o teu lugar que você vai, o lugar que você comunga, se une, ainda é um sistema religioso, não se afaste dele. Mas você agora, com o entendimento que está sendo passado aqui, se aproxime mais dos irmãos. Ainda que você veja um sistema religioso ali pesado dentro daquele meio, não se tome a forma dele, fuja dele, mas busque as ovelhinhas que estão ao seu lado para comunhão, união e amor. É isso que Cristo pediu. Discipule irmãos ali dentro, até poder chegar a esse entendimento do que é a comunhão que Cristo nos ensinou, do que é o amor que Cristo nos ensinou, do que é conviver para o irmão, do que é servir. Porque a palavra vai dizer que uma hora é que serve, não o que é servido. Então, o princípio do cristão é servir. Jesus, ele sendo em forma de Deus, ele veio em forma de homem para servir. Servir a todo tempo, se fez servo por amor de nós. Amém? Então, os religiosos são aqueles que buscam suas divindades em objetos, templos de reunião, santuários, liturgias, rituais, simbolismos e tudo que envolve o material e o que se vê, em detrimento do espiritual que não se vê. Deus é espírito. E logo não se encontra Deus em locais, objetos, imagens, pão e vinho, santuários, templos e outros mais rituais e simbolismo. A gente não encontra Deus nessas coisas. A gente encontra Deus aonde? Na comunhão com os irmãos. E Paulo vai falar que nós somos templos do Espírito de Deus. Temos o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê que nós somos templos do Espírito Santo de Deus? Temos as primícias de Deus em nós, porque o próprio Pai nos introduziu no Cristo, que é o santuário de Deus. Cristo é o verdadeiro santuário. A morada do Pai está em Cristo. Cristo é o cabeça do corpo. E os membros do corpo estão inseridos no cabeça, no Cristo. Cristo é a pedra de tropeço, entendeu? A pedra que foi rejeitada pelos construtores, a pedra viva que foi rejeitada pelos construtores, mas é sobre esta pedra que todos nós, pedras vivas, somos inseridos para a formação do edifício que cresce para a morada de Deus em espírito. Assim fala Pedro, a carta de 2 Pedro. Amém? Então fujamos dessa religiosidade, fujamos do mundo da religiosidade, dos princípios religiosos, do sistema religioso que foi introduzido, que se baseia no que se faz dentro de um culto ou dentro de uma missa, que se baseia nos rituais, nos ritos, nos simbolismos, no pão e vinho material. Mas não, Jesus é o pão espiritual, é esse pão que ele quer que compartilhe, a sua própria carne. Jesus vai falar, a minha carne é verdadeiro alimento, e meu sangue é verdadeira bebida. Jesus, quando se fala em sangue e vinho, ele está falando do próprio sangue dele e do próprio corpo dele, que convém nós sermos que é alimentado dele. Ele fala, aquele que comer da minha carne jamais terá fome, porque é carne que dá vida eterna, é o conhecimento da sua palavra. Quem é a carne? Quem é o verdadeiro pão vivo da vida eterna? É a palavra, porque Jesus é a palavra. No começo ele era a palavra, João vai falar, no princípio ele era a palavra, o logos, o verbo, que se fez carne. Então a gente precisa comer dessa carne, comer, se alimentar da palavra de Deus. É isso que Jesus compartilhou, ele falou, fazer isso em memória de mim, ao partir, compartilhar a sua própria carne figurativamente. Entendeu? Então, a gente não pode viver preso ao material, porque agora nós somos espirituais. E o próprio Senhor vai falar, Pai, procure aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que pode ser essa adoração em qualquer lugar. No nosso íntimo, a nossa melhor oração é quando nós entramos nos nossos aposentos e fechamos a nossa porta. Entendeu? Ali é a nossa maior oração, Jesus ensina isso. Então, isso tudo a gente precisa entender para que dissipar a religiosidade, tudo aquilo que é religiosidade,
do nosso convívio para viver verdadeiramente a religião. Que é a religião, que é o que nos religa a Deus, religare, né? É o que nos liga a Deus, que é o que é a prática do que aprendemos de Cristo. Jesus, ele viveu prática, ele não viveu ensinamentos, ele ensinou e praticou tudo o que ele ensinou. Ele nos deu um exemplo maior de como andar, de como viver, de como conviver em comunhão. Jesus não andava sozinho, Jesus andava acompanhado dos apóstolos e dos discípulos. Jesus nos ensinou que a companhia, a convivência, a interação é o que mais importa nisso tudo. Mas não ir para um templo de adoração ou para um santuário de adoração para buscar a bênção, para buscar seus próprios interesses, para barganhar Deus, para buscar alguma coisa de Deus. Entendeu? Então vamos lá. Então, religiosos são aqueles que buscam divindades e objetos, templos de reunião, santuários, liturgias, rituais, simbolismos e tudo que envolve o material que se vê, em detrimento do espiritual que não se vê. Deus é espírito, logo não se encontra Deus em locais, objetos, imagens, pão e vinho, santuários, templos e outros mais rituais e simbolismos. Não se invoca a Deus em rituais e simbolismos, mas dentro do nosso coração e em qualquer lugar. Porque Deus está aqui dentro de nós. E essa comunhão com Deus está no nosso interior, no nosso íntimo, porque Ele agora faz morada em nós. Então vamos lá. O que Jesus disse àquela mulher samaritana? João 4,21. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque não é no local que eu vou adorar o Pai. Ou não é em Samaria, nem é em Jerusalém. Jesus está falando que já chegou a hora que agora se adora o Pai em qualquer lugar. No trabalho, na rua, indo para a escola, indo para a reunião, em sua casa. Todo o tempo podemos aqui estar adorando a Deus no nosso íntimo com Ele. E mais ainda na nossa prática do dia a dia. No nosso trabalho serviço, no nosso trabalho diário, que é o nosso culto racional. Fazendo em obediência a Deus, para não se entregar às vontades da nossa carne, mas à vontade do Espírito de Deus. É viver ao longo do tempo em comunhão com Deus. Essa é a verdadeira adoração. Para não o quê? Para não dar lugar à carne, não dar lugar à ira, não dar lugar à soberba, à inveja, ao ciúme, à prostituição, a tudo aquilo que somos atraídos pelas nossas concupiscências. Amém? Para não dar lugar ao pecado. É isso que Jesus está falando para aquela mulher. Então não é no lugar, mas é em espírito e verdade. Então vamos dar prosseguimento. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é isso que importa, é isso que Deus quer, que o adorem em espírito e em verdade. Não é adorar a Deus num objeto, não é adorar a Deus num simbolismo, numa prática, num ritual. Ali não há adoração, ali há religiosidade. Ali está quando se faz essas coisas, em vez de estar indo ao encontro de Deus, está se afastando de Deus. Amém? Então vamos lá, em João 2,19, Jesus vai falar assim. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantará? Ele, porém, se referia ao santuário do seu próprio corpo. Jesus é o santuário vivo dos tempos atuais, ao qual o Pai nos insere lá. Somos inseridos no santuário que é Cristo. E quando somos inseridos no santuário que é Cristo, o mesmo Espírito do Pai, que é um só Espírito que está no santuário, que é o Filho, também passa o quê? A estar em nós. Por isso que Paulo vai falar que nós somos templos vivos do Espírito Santo, templos de Deus. E temos que ter cuidado com o que fazemos com o nosso corpo. Temos que cuidar desse corpo, desse tabernáculo, dessa morada, das primícias do Espírito do Pai. Amém? Das primícias do Pai. Amém? Então vamos lá. Jesus não mandou construir templos para ser adorado, mas nos ordenou viver o seu amor, amando uns aos outros como Ele nos amou, dando a própria vida pelos irmãos, sendo o suficiente para a salvação, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vamos lá, o que Jesus respondeu quando aquele senhor da lei veio perguntar a ele o que é necessário para a vida eterna?
Vamos lá, Lucas 10, 25. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Faze isto e viverá a vida eterna. Jesus aqui está falando em religiosidade, Jesus aqui está falando em liturgias, cultos, dogmas, simbolismos, práticas simbólicas de simbolismo, de religiosidades, para você se encontrar o Pai e ter a vida eterna? Não. Jesus está falando amar ao Deus sobre todas as coisas, de toda a sua vontade, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e amar ao próximo. Eu não posso amar só a Deus e esquecer de amar o próximo. São duas coisas que tem que estar juntas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Assim eu herdarei a vida eterna. É isso que Jesus veio nos mostrar. Amém? Então não é uma religiosidade, mas é uma religião. Ou seja, é aquilo que vamos fazer que vai nos religar a Deus. Que não é em princípios mundanos do mundo, mas em princípios espirituais de Deus. Viver em espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade. Para chegar ao amor de Cristo, precisamos andar em obediência a Deus e em comunhão com os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, para aperfeiçoamento. E isso não consiste em religiosidade, mas a prática do amor. Jesus nos alertou sobre a religiosidade. Vamos lá, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual é a maior iniquidade? Que eu estou falando desde o começo, é a religiosidade. Nos afasta muito de Deus. Por multiplicar essa religiosidade, sistemas religiosos que introduzem fardos pesados, o amor de muitos está se esfriando. Por quê? Porque nesses sistemas religiosos nós não somos como é que se diz? Persuadidos a amar, a aprender o amor e a viver um amor em comunhão. Mas somos o quê? Persuadidos a buscar nossos próprios interesses, buscar a nossa própria salvação individual, buscar bênçãos, buscar algo em Deus e não viver Cristo, e não viver o amor. Mas Jesus quer nos ensinar a viver o amor. Ele quer que venhamos aprender dele para viver ele. Amém? Então, a iniquidade da religiosidade é a pior iniquidade que tem, porque ela nos afasta do amor de Deus para nos inserir em um sistema religioso que tem muito pouco compromisso com amor ao próximo, amor a Deus, em busca da misericórdia. Entendeu? Viver a misericórdia, que é a misericórdia que triunfa sobre o juízo. É se compadecer dos irmãos, do próximo. Pensar menos em nós. Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz. Sabe qual foi a maior cruz que Jesus levou? Foi servir. Andar em servidão para servir ao próximo. Porque tudo que Jesus fez foi servir. Servir, ensinar a vida, o pão que alimenta para a vida eterna, que é a palavra do Pai. Então, de tudo que pode se dizer o que é levar a cruz, é servir ao próximo. É buscar irmãos para o convívio do corpo de Cristo. É levar a mensagem de Cristo para que aquele irmão tenha o seu entendimento transformado, renovado, para que aquele irmão possa viver, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A religiosidade foi inserida no meio cristão para produzir religiosos egoístas, que só pensam em si, nas suas próprias salvações, mas que pouco se importam com os irmãos. Que pouco se importa em viver o amor e a misericórdia.
Aquele que permanece na religiosidade podem ouvir de Jesus assim naquele dia. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me visitastes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então eles lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que os deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Isso é para a igreja agora, tá? Jesus vai reunir naquele dia que ele venha com seus santos, quando ele vier com seus santos anjos no céu e se entrar no trono da sua glória e reunir todas as nações e separar cabras de ovelhas, cabritos de ovelhas, cabras de ovelhas. Ele vai botar as ovelhas da sua direita e os bodes, as cabras, à sua esquerda. E ali ele vai falar essas palavras. Quem usou de misericórdia? Quem foi misericordioso? Quem verdadeiramente viveu amor? Entendeu qual é a régua que Jesus usará para julgar o juízo? Aquele que usou de misericórdia, o juízo não recairá sobre ele, a condenação, mas terá a vida eterna. E aquele que não usou? Aquele que viveu só a religiosidade? Aquele que só buscou os seus interesses dentro de um santuário de idolatria, de um templo de idolatria? Fazendo procedimentos de homens, de princípios religiosos, simbolismos, princípios religiosos, simbolismos, liturgias. É isso que Jesus pediu? Não. Jesus pediu a prática do amor. Praticar o amor. Visitar viúvas e órfãos nas suas aflições, ir atrás de quem está nu, de quem está com fome, de quem está com sede. E esse irmão não precisa estar longe, não. Muitas vezes ele está dentro da nossa própria convivência, dentro da igreja, dentro da nossa comunhão. Amém, queridos? Então, a religiosidade contribui muito para nos afastar do amor e da misericórdia, para com os próximos e para com os irmãos. Deus não se alegra de missas, cultos e afirmações. Deus não se alegra de missas, cultos, né? E religiosidades vazias. Ou pensarmos que é assim que o agradamos. Deus não se alegra de religiosidade, de ritos, de simbolismos, de coisas vazias, que não é isso que agrada a Deus. O Senhor se agrada daquele que tem uma vida sincera de obediência, que vive a misericórdia e o amor por quem quer que seja, que é o amor de Cristo. Qual é? O amor de Cristo, ele não ama só quem faz o bem a ele, ele ama também aquele que faz o mal. Entendeu? Esse é o amor de Cristo. E é isso que Jesus quer, que nós chegamos nessa plenitude da estatura dele, para vivermos esse amor. Isso a gente não vai nunca ser aperfeiçoado nesse amor se a gente viver religiosidade. Se a gente viver cultos e missas vazias. Se a gente pensa que adorar a Deus é ir num lugar para o adorar, se na verdade temos que adorar a Deus, a Cristo, a todo tempo com as nossas vidas, pelo sacrifício do nosso próprio corpo, que essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração em espírito é nos reclinarmos a todo tempo para o lado do espírito e não para o lado da carne. Amém, queridos? Então que isso fique fortalecido nos corações dos irmãos. E eu venho tentando fortalecer cada vez mais esse entendimento em mim, para que eu possa chegar à plena estatura de Cristo. Então, no momento que o Senhor me despertou, me alertou para a religiosidade, eu saí da religiosidade, busco sair cada vez mais, porque a religiosidade ela impregna. Ela gera uma venda perigosa que a gente começa a achar que se desgarrar, sair dela é pecado, mas não é não. Não é não, porque Deus ele falou assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus não mandou construir templos e naqueles templos formar uma série de doutrinas, uma empresa religiosa, um templo
de empresa da fé, com gabinetes, com ministérios, com uma série de coisas, com fardos pesados que nos prende àquele templo e a tudo que ocorre ali, tá? Jesus nos chamou para isso, Jesus nos chamou para uma vida em comunhão, de amor com os irmãos, praticando o amor, aprendendo dele, visitando os necessitados nas suas aflições e nos mantendo incontaminados com o mundo, vivendo o amor verdadeiro por Deus, amando a Deus verdadeiramente, amando ao próximo verdadeiramente. E se aperfeiçoar no amor de Cristo, que ainda é um outro novo mandamento, que é amar-vos como eu vos amei, que é o amor que é capaz de dar sua própria vida pelo próximo. Então é essa religião que o Senhor quer de cada um de nós, e não a religiosidade de reuniões vazias, de adorações vazias, porque, na verdade, está em detrimento desse amor que Jesus quer e que Deus quer de nós. Entendeu? Se quisermos ter um local de reunião, glória a Deus que assim seja, para que o corpo possa estar unido ali, comungando do mesmo pão que é Cristo, pão da vida, comungando da mesma palavra. Mas não para uma religiosidade, não se reunir para um princípio religioso de doutrinas, de dogmas, de, como eu já falei e volto a repetir, por que eu estou fazendo muito isso? Porque é isso que nos afasta de Deus. E a gente pensa que fazendo essas coisas, estamos agradando a Deus e é o suficiente para nos aproximar de Deus. Mas não, essas coisas nos afastam de Deus. Bom? O verdadeiro fim, o verdadeiro pão que Jesus quer que nós compartilhemos é o seu corpo, a sua palavra, o verdadeiro alimento. Não é um pão material e não é um vinho material. Amém? Então vamos lá, agora o último texto para finalizar tudo. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional, culto racional. Culto quer dizer latreia, serviço, obra, trabalho. Então, qual é o nosso trabalho racional, consciente, diariamente? É apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é que nos liga a Deus. Essa é a religião, essa é a verdadeira adoração. Para quê? O que é sacrifício? É mortificar a nossa carne para não viver o pecado. É mortificar os nossos desejos para não praticar o pecado por meio dos nossos membros. Amém? De maneira que, vamos lá, e não vos conformeis com este século, com este mundo, com a maldade deste mundo, porque o mundo já é no maligno. Mas transformai-vos pela renovação do vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus quer você, quer eu, quer todos nós, num nível muito superior e muito além do que religiosidade, do que coisas que envolvem o mundo. Porque Jesus, ele nos trouxe para o espiritual, que agora o Espírito de Deus, as primícias do Espírito de Deus vivem em nós. O que era material no Velho Testamento, na lei de Deus, na lei de Moisés dada a Deus, na lei de Deus dada a Moisés, aquilo tudo que se cumpria ali naquele santuário, naquele templo, naquele tabernáculo no deserto, eram sombras das coisas que hoje nós vivemos pela nova aliança do sangue do Cordeiro, pelo seu sangue derramado na cruz que nos purifica e nos limpa para que hoje nós possamos ser as verdadeiras tendas da consagração de Deus. Entendeu, irmãos? Hoje nós somos o tabernáculo de Deus, assim diz Paulo. Mas por quê? Porque o mediador Cristo, né? O Cristo morreu para que hoje, estando nele, nós possamos chegar ao Pai. Por isso que ele é o caminho, né? Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Então hoje somos essas tendas das congregações vivas e não construídas pela mão dos homens, que estamos no mundo para reconciliar o mundo com Deus. Porque a prova de Deus nos dá o evangelho da reconciliação, para trazer os irmãos para Deus, reconciliar o mundo com Deus. E este foi um dos maiores propósitos de Cristo. Porque Deus, por meio de Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. Por meio de Cristo. Cristo
É o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o alimento, é o pão que nos sustenta. É o Filho de Deus em quem toda a existência subsiste por meio dele. Porque é o Pai, aprove ao Pai que nele repousasse toda a plenitude de Deus, de glória. Amém? Então, que nós vemos cada vez mais nos aperfeiçoar no amor de Cristo para chegarmos à estatura de Cristo. E que venhamos botar por terra todos os princípios de religiosidade, tudo aquilo que é religiosidade que nos afasta tanto de Deus. Para que venhamos a todo dia, a todo momento, apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Nosso agir no praticar. Para que verdadeiramente venhamos praticar o que aprendemos. E focando mais ainda em quê? No amor de Cristo, viver o amor de Cristo e sermos misericordiosos. Amém? Fiquem na paz e guardem nos seus corações o que foi falado aqui. Fiquem na paz, um grande abraço.